Olá, essequianas e essequianos, muito bem-vindas todos vocês a mais uma live aqui nos embalos de sábado à noite no ECK. Eu estou mascarado hoje. Hoje eu estou de Dom Diego de la Mancha, o Zorro, para demonstrar que só assim, para ficar no patamar daquelas que serão as nossas convidadas especiais para mais uma live aqui no ECK. Então, sem mais delongas, vamos para a apresentação dessa live e agradecemos a sua presença e também a sua participação na forma de comentários, na forma de questionamentos que enriquecem sobremaneira o nosso trabalho. A você, o nosso muito bom obrigado, que acompanha a nossa live na transmissão dentro do grupo Espiritismo com Kardec no Facebook e também na plataforma do YouTube, no canal do ECK e também em outras plataformas. Muito bem, vamos iniciar a nossa conversação com uma pequena introdução prevista na Revista Espírita de dezembro de 1865, quando Allan Kardec escreve sobre o papel da mulher. Diz o codificador: a mulher sabe fazer-se notada, principalmente pela delicadeza dos seus pensamentos, pela graça de seus gestos, pela pureza de suas palavras. Tudo que dela vem deve harmonizar-se com sua pessoa, que Deus fez bela. Iniciamos assim com essa transcrição da sabedoria do nosso codificador para tratar do tema os lugares das mulheres no Espiritismo. Vamos então receber a nossa convidada especial para a live de hoje, Alessandra Araújo. Bem-vinda, Alessandra. Oi, Marcelo, boa noite. Boa noite a todas as pessoas que estão conosco, nos acompanhando. É um prazer estar aqui contigo. Pela primeira vez tu estás na bancada dos embalos de sábado à noite do ECK. Já era namoro antigo, que agora virou noivado e vai virar casamento, porque a sua presença vai ser requisitada em outras oportunidades para nós trabalharmos essas temáticas tão importantes da atualidade planetária e da atualidade do Espiritismo enquanto filosofia para a transformação dos ambientes e para uma melhor formatação das nossas relações interhumanas e interorganizacionais. A Alessandra é de Maceió, do querido Nordeste brasileiro, do estado do Alagoas, servidora pública aposentada, com 30 anos de atuação na Previdência Social e 4 anos como bancária. É professora, autora de conteúdos de ensino à distância, EAD, graduada em Economia, especialista em Previdência Social, Educação à Distância e Dinâmica de Grupo. É mestre em Políticas Sociais e Cidadania. É educadora e ativista por direitos humanos e justiça social. Integra atualmente o coletivo espírita Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires, o IFEP, e também o Fórum de Mulheres Espíritas desse instituto. E é participante ativa do MESP, Movimento Mundial de Mulheres Espíritas pelos Direitos Humanos. Você, mulher espírita, que ainda não conhece esse movimento, converse com a gente, nós encaminharemos vocês. Se quiser conversar também com a Alessandra através do Facebook, você fará parte de um movimento importante que vem se consolidando e que vem ampliando as fronteiras, alcançando mulheres de várias partes do mundo e trabalhando justamente pela inserção dos espíritas na sociedade com essa formatação e essa finalidade transformadora. Apresentada, então, a nossa convidada especial, vamos chamar as duas debatedoras, que também abrilhantarão o nosso estudo e o nosso debate nessa live. Vamos chamar Maria Cristina Rivet. Olá, Cris, bem-vinda. Não estamos lhe ouvindo. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez
para procurar fazer um bom trabalho. Muito bem, e faremos esse bom trabalho. Maria Cristina Rivet é de Santa Maria, cidade gaúcha, cidade do Rio Grande do Sul, é formada em Língua e Literatura, é pós-graduada em Língua Portuguesa e professora há 39 anos no Magistério Estadual lá no Rio Grande do Sul. É orientadora educacional e no movimento espírita atua na Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, da cidade de Santa Maria. É também membro do Conselho Editorial da Revista Espírita Harmonia e do Conselho de Gestão do Grupo Espiritismo com Kardec. Vamos então chamar a nossa terceira participante dessa live. É uma live toda rosa, toda fulgurante, toda especial de mulheres. Vamos chamar Júlia Schultz. Bem-vinda, Ju. Obrigada, boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui com essas duas mulheres de peso. Muito bem. A Júlia é de Florianópolis, Santa Catarina, é administradora, mestre em administração, professora universitária e numeróloga. Atuou durante 2 décadas nas áreas de divulgação e educação espírita. É membro do Conselho Editorial da Revista Espírita Eletrônica Harmonia e do Conselho de Gestão do Grupo Espiritismo com Kardec. E é a minha patroa, é a minha esposa. Também tem isso na qualificação da nossa Júlia. Pois bem, vamos então iniciar, dar o pontapé inicial, aproveitando que nós estamos em clima de Copa do Mundo, né? Vamos dar o pontapé inicial à nossa live. Vou começar pela Alessandra fazendo uma pergunta muito simples, né? Que tem a ver... Olha só, a unha da Júlia é comemorativa à Copa de 2022 no Catar. Alessandra, nós aqui estamos tratando do segmento espírita, né? Tenho presente nessa live, de forma explícita, de forma presente, 3 mulheres espíritas, com atuações diversificadas e muito importantes na construção do pensamento espírita na atualidade. A minha pergunta é: você e as 2 debatedoras, como mulheres espíritas, estariam em posição de vanguarda em relação às mulheres católicas, às protestantes, às mulheres evangélicas, às judias ou a de matiz africano? Se sim ou se não, por quê? Eita, danou-se, já começou, chegou chegando, hein, Júlia e Cristina? Gostaria inicialmente de agradecer o convite, né, do Marcelo, agradecer a acolhida do ECK, e um abraço aqui alagoano e nordestino, e é um prazer estar com a Júlia, né, e com a Cristina nesse diálogo tão importante. Bom, eu considero, Marcelo, que todas as mulheres estão em condição de vanguarda, né, em potencial, né? Esse despertar desse potencial é que nós precisamos incentivar. Eu considero mulheres espíritas, né, mulheres de todas as espiritualidades e religiosidades, com esse mesmo potencial, né? Todas somos criadas, né, por Deus, simples e ignorantes, homens e mulheres têm, né, a mesma condição de igualdade. Então, o que eu penso, o que eu ando lendo, né, e buscando depois dessa minha chegada ao IFEP, começando a conhecer as leituras, né, das mulheres no âmbito do espiritismo, a gente começa a ver que o diferencial, né, que o espiritismo nos traz é a questão da lei da igualdade, né, que como Kardec nos aponta, né, a igualdade entre homens e mulheres, né, igualdade de direitos, muito embora a gente ainda tenha que conversar um pouco sobre aquela questão dos atributos, né? Igualdade de direitos, sim, mas de papéis e atribuições, não, né? Como Kardec nos traz, a gente pode conversar um pouco mais à frente. Mas eu creio que a gente, em potencial, a gente caminha nesse mesmo patamar. Mas nós precisamos muito dialogar sobre isso, investir nesse potencial feminino. Eu acho que estamos, nesses últimos tempos, né? Nos últimos, acho que, para mim, né, pessoalmente, 3 a 4 anos atrás, ou 5,
que a gente vem percebendo essa possibilidade nos meios espíritas, quando as mulheres foram invisibilizadas, foram silenciadas, foram apagadas. Então, quando a gente faz as leituras do espiritismo, a gente tem essa constatação, né, que o espiritismo ele é eminentemente masculino nas suas produções literárias, né, na questão dos médiuns. Eu falo do contexto brasileiro, né, porque se a gente for analisar a fundação do espiritismo lá no século XIX, a maioria das mulheres eram as médiuns, né? Então nós tivemos várias mulheres de referência, né, no século XIX na Europa. Mas aí quando a gente traz para o contexto brasileiro, a gente começa a perguntar e pesquisar aonde é que estão essas mulheres. Então estamos todas nessa condição, né, potencial de vanguarda, mas ainda precisamos desse investimento em nós mesmos. Acho que seria basicamente esse início para a gente dialogar, né, sobre. Muito bem. Essa introdução é importante para que a gente possa equacionar aí as diversas ideias a respeito. Júlia, nós, como seres humanos, espíritos encarnados, nós não podemos imaginar que estamos apenas restritos ao universo espírita, tanto de convivência quanto de interpretação das diversas situações da vida. Por isso a pergunta foi feita no sentido de estaria ou não a mulher espírita numa posição de vanguarda em relação às outras mulheres com as quais nós convivemos, né? Por exemplo, temos pessoas próximas de nós que são protestantes, que são evangélicas, que são umbandistas, que são judias, né? Então, essa formação cultural e religiosa também é importante para a ideia de espiritualização do planeta, espiritualização das nossas relações. Então, eu devolvo a mesma pergunta que fiz para a Alessandra para ti. Por que a mulher espírita poderia ocupar uma posição de vanguarda em relação às outras mulheres? Não te ouço. Fiquei empolgada aqui, né? Então, eu estou na mesma linha que a Alessandra menciona, que realmente, né, houve aí não sei se um esquecimento, se uma importância de apagar a mulher lá atrás, né, no século XX, mas eu vejo que de uns tempos para cá a mulher tem assumido mais papéis nas casas espíritas, no meio espírita, mas ainda não é aquilo que poderia ser se nós comparássemos mulheres e homens, tanto em termos de espaço, espaço no sentido de aprovação, de inclusão, de valorização, e quanto àquilo que as mulheres querem efetivamente fazer, né? Até que ponto as mulheres também querem, desejam ocupar algum lugar relevante em que elas apareçam e que elas estejam efetivamente sendo valorizadas. Muito bem. Cris, se nós fizéssemos um esforço retrospectivo para buscar identificar, sobretudo nos últimos 50 anos, ou seja, no trecho final do século XX e nessas 2 para 3 décadas do século XXI, nós dificilmente encontraríamos um nome de mulher espírita em evidência, que fosse reconhecido, que fosse consagrado, inclusive fora do movimento espírita, né? Nós temos isso em relação, por exemplo, a Chico Xavier, que é uma personalidade masculina, que é um homem, né? Em contrapartida, já que a minha pergunta foi sobre outras concepções filosóficas e religiosas, nós temos 2 expoentes, uma mais nesses últimos 50 anos, outra um pouco mais atrás, que são representativas do papel e da atuação da mulher como alguém de destaque dentro da configuração, por exemplo, católica. Posso citar a Irmã Dulce, no Nordeste brasileiro, e posso citar aqui no Sul a Zilda Arnes. Por que nós não temos, então, mulheres espíritas como agentes de transformação social?
Não estamos ouvindo, Cris. Ótima pergunta. Eu Agora acredito que dentro da doutrina se reflete. Agora sim, colegas, eu acredito que a doutrina espírita ela reflete há um papel de meio deixado de lado das mulheres. A mulher ela está atuando como coadjuvante, infelizmente. E dentro da doutrina espírita, isso se reflete de forma bem intensa. Tu estavas fazendo a pergunta e eu me perguntava, né, quem seria uma expoente mulher dentro do espiritismo? E eu me lembrei lá longe da Anália, da Ivone, mas eu não acredito que elas tenham um reconhecimento mundial. Tá? Dentro da sistematização espírita, da codificação, nós vimos que o Kardec trabalhou com muitas mulheres. Mas agora a gente vê a mulher um passo atrás do homem, infelizmente. E isso é um problema que nós precisamos resolver dentro das nossas instituições, porque elas refletem aquilo que a sociedade tem de muito intenso ainda, que é um machismo, né? Que é o homem dominando determinadas situações. Não são todos, mas é muito grande ainda essa capacidade. Obrigada, Cláudia, Ana Cláudia. É muito grande ainda essa pouca visibilidade feminina. Nós precisamos modificar esse status quo. É preciso colocar-se como agente que pode modificar essa situação. Kardec, acredito, que não foi nem um pouco machista, mas dentro da história do espiritismo, nós nos deparamos com esse machismo exacerbado, dentro das nossas casas, ainda no século XXI. É isso, Marcelo? Muito bom. Inclusive, me dá já spoiler para a próxima pergunta, que era exatamente sobre os vultos femininos espíritas na nossa história. Uma história recente, relativamente recente, né? Falar em termos de 50 anos é quase nada em termos de espiritismo, né? Essa doutrina aí que tem mais de 165 anos. Imagine o seguinte, no passado, o espiritismo teve grandes mulheres médiums, né? Podemos citar aqui Zilda Gama, Ivone do Amaral Pereira e Zíbia Gasparetto, embora em certa parte da sua produção mediúnica mais espiritualista do que espírita, permitindo a incursão de algumas ideias que não seriam tão a contento dentro da principiologia espírita. Então, Alessandra, atualmente nós não temos no movimento espírita brasileiro nenhuma médium de referência, nenhuma médium mulher no diálogo com a população brasileira, seja ela a população espírita como a simpatizante ou não espírita. Isso acontece por conta da própria estrutura machista da nossa sociedade e, consequentemente, o movimento espírita vai a reboque disso? Ou as mulheres espíritas da atualidade não estão, assim, muito interessadas nesse trabalho mediúnico? O que você acha? Marcelo, veja bem, essa inferioridade, né, que a mulher foi colocada desde o princípio, né, nessa sociedade patriarcal, ela não ajuda muito, né? Ela faz com que a mulher se sinta menor, né, se sinta submissa, e isso reflete, como já foi falado pela Júlia e pela Cristina, nas suas atuações no mundo, né? Não só no espiritismo. Então, assim, nós não nos sentimos encorajadas, né, a fazer qualquer trabalho que seja, né? Quantas mulheres
já foram presidentes da FEB, por exemplo? Quantas mulheres são palestrantes nos centros espíritas nesse Brasil afora? Porque a gente tem a gente faz a leitura do movimento espírita a partir da nossa realidade, né? Nós estamos falando aqui da Cristina, que está no Sul, né, no Rio Grande, da Júlia, que está em Floripa, e eu que estou no Nordeste, em Alagoas. Então, cada uma tem a sua realidade do meio espírita que dialoga, que convive. Mas e nesse Brasil imenso, né, que a gente desconhece como funciona cada movimento espírita local? Será que nesse Brasil inteiro as mulheres são palestrantes, são oradoras espíritas? Quantas mulheres trans estão participando de atividades nos centros espíritas? Quantas mulheres LGBT são acolhidas nas casas espíritas e participam das atividades, né? Tem um protagonismo. Então, isso diz muito, sim, da nossa cultura, né, do patriarcado, do quanto a gente tem dificuldade de se mostrar. Particularmente, eu fui convidada para participar de uma live por Ana Cláudia Laurindo no início da pandemia, quando ninguém ainda estava pensando nisso, e eu disse para ela, Ana, eu não me sinto segura para fazer uma live. Quer dizer, se fosse um homem, diria na hora, não, eu vou. Então, assim, para que a gente conseguisse chegar a participar de uma live, para que eu, né, Alessandra, que sou uma pessoa já que estudo, né, que já sou educadora, né, no âmbito profissional, já fiz várias palestras e cursos, enfim, a dificuldade, né, que eu tive de me mostrar, né, nesse universo. E por que isso? Insegurança, né? Porque o medo de não ser acolhida naquilo que eu iria falar, né? O medo de me comprometer, não sei. Eu sei que nós precisamos reverter isso, como bem disse a Cristina. Nós precisamos encontrar, né, lugares para que o nosso papel no espiritismo e na sociedade ele seja efetivamente reconhecido. Nós temos potencial, nós somos mulheres inteligentes, né? A questão é o que falta para despertar em nós, né? Essa vontade, esse interesse, como é que eu digo? Esse empurrão para a gente chegar aqui em frente à tela, né? E dizer, estamos aqui. Queremos ser ouvida, queremos um protagonismo feminino, queremos, no Dia da Mulher, que as mulheres estejam na bancada e não os homens. Queremos falar sobre maternidade, mas que não sejam homens que falem sobre maternidade, que sejam mulheres que estejam falando sobre a maternagem, sobre as nossas demandas, sobre a saúde feminina, né? Sobre os nossos lugares na política. Tudo isso nós, mulheres, precisamos falar. Nós não queremos os homens falando por nós. Nós não somos contra os homens, né? Isso eu creio que já está claro. Nós queremos e nós partilhamos com os homens dessa construção coletiva, mas nós temos total capacidade de falar das nossas demandas. Eu acredito que, de uns anos para cá, muitos movimentos, né, muitos coletivos, muitas oportunidades estão surgindo. E muitas mulheres estão chegando, mas ainda são poucas. E aí eu ouvi de Isabel Guimarães, que é lá do coletivo Maria Filipe, uma frase, que a partir daí eu não me nego mais a falar em nenhum lugar que eu for convidada. Ela disse assim, quando uma mulher for convidada para falar, pegue o microfone e fale, porque são poucos os espaços que nós temos, então nós precisamos ocupá-los. Então, depois disso, ainda que eu não tenha um domínio, né, desse conteúdo, que eu não sou pesquisadora de gênero, mas eu comecei a me debruçar nas leituras sobre o espiritismo, sobre as mulheres no espiritismo, a me identificar com as mulheres, né, Amélie Boudet, Berti Fropo, Amália Soller, Anália Franco, Nesilda Gama, Ana Black, tantas mulheres, né, Dora Encontre, Ana Cláudia Laurindo, Isabel Guimarães, enfim, Lídia Amorim, Célia Ribas, tem tanta gente boa, Júlia Schultz,
né? Maria Cristina, quantas mulheres estão por aí, né, fazendo um trabalho tão maravilhoso e a gente não conhece? Então, mulheres, vamos nos lançar, né, quando as oportunidades chegarem, que é isso que nós precisamos fazer. É um trabalho lento, é desafiador, mas nós temos potencial para isso. Então, eu acredito, Marcelo, que a cultura patriarcal, né, ela nos diminuiu, né? Ela nos tutelou. E aí a gente quer dizer que, a partir de agora, nós não queremos mais essa tutela. Nós queremos falar por nós. Muito bem. O Cristo está levantando o dedinho aí, é isso? Eu ia te colocar já Estou levantando o proeminência. dedinho, querido. Eu queria que o pessoal da técnica colocasse a pergunta, a colocação da Cláudia para aproveitar aí, ó. Cris, emenda e já aproveita essa colocação da Cláudia no sentido de que, como a minha pergunta foi sobre mulheres médiums e sobre mulheres na mediunidade, o Guilherme, que é nosso parceiro, está dizendo, né, que nenhuma mulher aceitou ser observada no trabalho que ele fez de aferição da efetiva mediunidade no trabalho de psicografia. Complementando, eu acho, a colega, e respondendo a essa pergunta, eu acho que nos falta coragem. Foram anos de subserviência. Uma ou outra mulher se destacava, ao passo que as outras eram silenciadas, né, de uma forma muito dolorida. E, né, que a colega disse, pega o microfone e fala. Eu acho que é uma forma muito grata de dizer para nós que nós temos condições de dar esses desafios. Porque nós procuramos fazer um trabalho bom, um trabalho que nos mostre, que mostre o nosso valor. Nós temos medo da sociedade que nos julga de forma muito, muito triste, né? A mulher, quando se coloca, ela é tida com os mais diversos adjetivos, né? E isso é muito triste dentro da nossa sociedade. E não é só, infelizmente, no espiritismo, mas no espiritismo também. Mesmo o Kardec, tendo feito o que fez, tendo dito o que disse, no caso, a respeito das mulheres, porque ele tem alguns artigos na Revista Espírita e mesmo no Livro dos Espíritos sobre as mulheres. A estrutura patriarcal que também afeta o espiritismo, ela nos faz ter medo. Ela faz com que nós, mulheres, queiramos, né, estar atrás, como se o sexo masculino, o homem, ele pudesse, né, diminuir a nossa importância, e de repente diminui. Mas nós não podemos mais nos calar. Nós precisamos mostrar para nós mesmas que nós temos a condição sine qua non de nos mantermos como agentes da nossa vida, da nossa sociedade e da doutrina que nós esposamos, né? Eu acredito nisso. E acredito que nenhuma mulher tenha aceito ou aceitado o trabalho com o pesquisador Guilherme Velho exatamente por causa disso. O medo. Tá? O medo de ser ridicularizada, porque nós sabemos que a mediunidade, ela é um processo, e que muitas vezes a gente pode simplesmente não ser o canal. E dentro disso, nós passarmos a ter sermos tidas como pessoas que não são fidedignas, que o nosso trabalho não é exatamente isso. Né? Acredito que seja por isso que as mulheres não tenham aceitado o trabalho com o pesquisador, né? Porque nós ainda temos medo. Nós ainda, muitas vezes, precisamos que nos levem pela mão.
E isso é muito complicado. Isso é preciso que nós saibamos que nós estamos construindo o nosso lugar, que nunca deveria ser deixado para trás. Acho que é isso. Muito bem, uma contribuição importante dentro dessa temática da mediunidade. Júlia, nós que fomos educados, nós somos oriundos do movimento majoritário, que é um movimento religioso, embora não estejamos mais nesse segmento, o ECK, inclusive, representa um capítulo à parte em relação ao mainstream espírita, ao meio que detém a proeminência, né? Dentro do segmento espírita. O movimento religioso ele é majoritário em relação a outras correntes de pensamento dentro da própria filosofia espírita. Esse movimento espírita majoritário, religioso, ele é responsável por um aditamento à obra de Kardec, que é a santificação da mediunidade. Então, se olha para o passado e vê assim, Zilda Gama, né? Olha para o passado e diz, Dona Ivone do Amaral Pereira, médiuns missionárias, diz o movimento espírita do século XXI, quando se relaciona a elas. E aí a Dona Maria, a Dona Júlia, a Dona Alessandra, a Dona Cláudia, que trabalham num centro espírita pequenino, de periferia, de uma cidade média ou pequena, por esse rincão brasileiro, por esses 5.800 municípios brasileiros, se sente um pouco amedrontada diante disso, né? Não, eu não sou essa médium toda. E aí surge, né, a ilustração trazida pela Cláudia de que o Guilherme não conseguiu uma mulher médium. Meu Deus, quantas mulheres médiums existem atualmente nas instituições espíritas filiadas ou não filiadas às federações Brasil afora? Então, isso é uma característica de que a mulher tem medo de ser estigmatizada também por ser médium? Sim, com certeza. A maioria das mulheres tem medo de ser estigmatizada por quase todas as questões da vida, de maneira geral, né? De modo que, se ela é uma excelente profissional, ela está deixando em haver o filho, o marido, a casa. Se ela é uma excelente dona de casa, ela não faz nada, ela não trabalha, ela não traz dinheiro, ela não faz nada, né? É uma coisa assim bem rotulada. Se ela é uma excelente mãe, aí ela deixa de ser alguma outra coisa. Para a mulher, os papéis são vistos muito dessa maneira, como se você não pudesse, assim como as mulheres fazem, e todas as que eu conheço fazem, uma multiplicidade de papéis, e muito bem. Então, quando você se destaca, aquilo causa tanto um problema nos homens, até o Gerson Yamin comentou ali, eu achei assim sensacional, a questão de que a mulher empoderada continua causando pânico aos machistas, né? Isso é fato, o comentário está aí. Ela causa pânico aos machistas e, infelizmente, ela causa pânico às mulheres machistas, não só aos homens machistas, porque tem muita mulher machista. E, diferentemente da amizade masculina, que é algo que eu super valorizo, porque os homens se protegem, se apoiam, as mulheres é um Deus nos acuda, é quem mais pode puxar o tapete da outra. É um horror, é um show de horrores. Tudo aquilo que a outra se destaca é motivo para ela ser achincalhada, xingada, mal vista, motivo de fofoca, e isso ocorre também no meio espírita. Então, poucas são as mulheres que olham para outras mulheres e dizem assim, poxa, ela faz um excelente trabalho, eu admiro, quero ser que nem ela, vou apoiá-la, porque o medo de sombra é muito maior do que a importância do apoio umas às outras. Marcelo. Pois não, Alessandra? Achei importante essa fala da Júlia, e é importante a gente dizer que o machismo é uma pauta também invisibilizada, né? Nós, mulheres, estamos há bem pouco tempo nos reunindo, eu falo no meio espírita, né? Falo da minha experiência, da minha vivência nesses pouquíssimos últimos anos. Eu não sou espírita de berço,
né? Eu já tinha contato com o espiritismo na década de 90, mas não abracei. Então, sou bem recente. Voltei em 2014 para o movimento espírita hegemônico, mas logo saí, porque eu não me alinhava com várias situações e várias questões, principalmente para a mulher que fala, para a mulher que é crítica, para a mulher que é questionadora, para a mulher que pergunta. Então, isso não é muito bem recebido. Então, hoje eu estou no coletivo IFEP. Então, a gente nós precisamos nos reunir, somente mulheres, no espaço de um fórum espírita, e a partir desse encontro é que nós começamos a compreender e a falar sobre os nossos lugares. Então, eu entendo, eu percebo, né, pelo que a gente vem vivenciando, que se faz muito necessário esse lugar, né, específico, esse locus de encontro de mulheres para falar sobre os seus lugares, para todas as mulheres compreenderem que cada uma tem um lugar na sociedade. Seja uma mulher acadêmica, seja uma mulher das artes, seja uma mulher da literatura, seja uma mulher da ciência, seja uma mulher do lar, seja uma mulher que educa um filho, todas essas experiências, elas contribuem, né, para que nós nos identifiquemos com esses lugares. Para isso, a gente precisou nós nos reunirmos nesse fórum para, no diálogo, somente com mulheres, compreendermos que muitas temáticas não são tratadas, né? As pautas femininas e feministas são invisibilizadas. E aí eu não vou falar dos centros espíritas hoje, porque eu não mais estou nos centros espíritas do movimento espírita hegemônico, mas ainda nos movimentos ditos progressistas, as pautas femininas e feministas ainda são invisibilizadas. Então, nós não podemos esperar, né, que os homens falem sobre as pautas femininas e feministas. Nós é que temos que falar sobre. Então, nós devemos, e aí a Júlia falou muito da questão do machismo, né, da mulher. Nós precisamos ler mulheres, nós precisamos de letramentos, nós precisamos que o espiritismo dialogue com outras áreas do conhecimento. Kardec, quando ele escreveu as obras fundamentais, foi no século XIX. A gente não pode cometer nenhum anacronismo, né, tentando atualizar o que Kardec escreveu com o olhar de hoje. Nós pegamos o que Kardec escreveu, nós temos o papel da mulher, nós temos aquela parte que ele traz na Revista Espírita daquela questão das mulheres nos Estados Unidos, né, que ele traz para a questão do voto, das mulheres que puderam chegar ao mercado, ao ambiente profissional. Então, tem várias passagens na Revista Espírita que, com o olhar de hoje, não nos contempla mais, né? Mas aí a gente vai fazer a discussão daquilo que foi escrito lá na compreensão do século XIX, que aquilo não nos satisfaz mais, e daqui para frente o que é que nos satisfaz? Tem muita temática que Kardec não pôde tratar porque não era da época dele, né? Não foi do século XIX. Então, cabe a nós fazermos isso. Então, como é que nós vamos pautar temáticas femininas e feministas? Fazendo um letramento, estudando outras obras que dialoguem com o espiritismo, ler mulheres. Nós, mulheres, precisamos ler mulheres, mulheres negras, né? Precisamos compreender a questão da interseccionalidade entre raça, gênero e classe, porque não é somente a mulher, é a mulher branca, é a mulher negra, é a mulher de uma classe social menos aquinhoada, né? É uma mulher de periferia. Então, não é uma mulher que contempla esse movimento que a gente precisa trabalhar, são várias. Mas eu compreendo que somente quando nós nos reunimos, mulheres, né, em locos específicos, é que nós podemos identificar isso. Então, é muito importante essa fala da Júlia, porque a gente se preocupa quando a gente fala mulheres, né, que são machistas. Talvez essas mulheres não tenham uma leitura do que foi o feminismo, do movimento feminista, né, lá de 1960, o que é que vem
da experiência das mulheres americanas, o que a gente pode aproveitar do feminismo para a representação feminina no movimento espírita. A gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente precisa dialogar. Nós, né, precisamos fazer isso. Então, acho que eu queria só dar esse toque, porque eu acho que nós precisamos estudar muito, nós precisamos ler muito, mulheres, e compreender, né, o nosso papel, o nosso lugar. Ainda precisamos muito fazer isso. Eu só acrescentaria, Alessandra, já que o ECK também tem essa bandeira e a gente publica constantemente material afeto à espiritualização da matriz africana presente no Brasil, o nosso diálogo com a mulher umbandista, né? Para nós entendermos também o que é o fenômeno da mediunidade quando nós estamos diante de um sincretismo que acaba vindo para o centro espírita porque nós somos seres plurais, porque nós estamos convivendo em todas essas ambiências e porque é muito importante compreender também a forma de espiritualização que está presente na Umbanda, que é a religião irmã da filosofia espírita, e que, portanto, é muito importante esse diálogo. Cristo, queria fazer uma observação, né? Desculpa interromper, Cris, só rapidinho. Muito bem lembrado, Marcelo, até porque a mediunidade ela não é o legado só do espiritismo, né? Então, foi muito bem lembrado, a gente conversar, né, conversarmos sobre todas as espiritualidades, né? Esse diálogo interreligioso é muito importante. Bem lembrado, viu? Obrigada. Cris, é toda a sua palavra. O colega Gerson, ele falou que a mulher, ela reproduz, né, o machismo, ela reproduz a misoginia. Isso é uma verdade. Nós, mulheres, fomos educadas, né, olha ali, ó, tem muita reprodução do machismo. Por quê? Porque nós fomos educadas para ficarmos em segundo plano, né? As filhas mulheres, muitas vezes, não estavam a par do que acontecia, porque isso era uma tarefa masculina. E se está na sociedade, está refletido dentro da nossa doutrina, dentro de determinadas religiões. Nós somos, sim, muitas vezes, como disse a Ju, nós somos infelizes na nossa postura de misógina, né? De não termos a sororidade, né? Mas isso é uma coisa que nós estamos mudando. E essa live é um exemplo disso. E quando nós falamos de reprodução, né, de educação, né, de exclusão e de preconceito, nós não podemos esquecer do preconceito às mulheres negras. Quantas oradoras negras a gente conhece? Eu me procuro e não me recordo de nenhuma. E isso é muito complicado, porque além de serem mulheres, elas são negras e, portanto, têm menos ainda condições de estarem a par, né? Serem protagonistas de uma doutrina, né? Serem médiums reconhecidas. Não que isso tenha importância, mas dentro do contexto de exclusão há importância, sim. E isso, colegas, nós temos que mudar. Quando a Ali fala de ler mulheres, é importantíssimo que nós entendamos como este processo ele caminhou durante toda a história da humanidade. Nós não podemos esquecer que um dos mais antigos livros, e dizem que é o mais vendido, ele é a história do machismo, que é a Bíblia, é o Antigo Testamento. É isso, Marcelo, sem querer me alongar muito. Muito bem. Eu quero dar um pequeno depoimento, já que foi tratada a questão federativa pela Alessandra e agora foi feito um questionamento muito importante pela Maria Cristina sobre as mulheres de proeminência no movimento espírita federativo, né? Eu convivi quase 20 anos no Conselho Federativo Nacional como representante da Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo, e lá, Alessandra, nós conhecemos
cerca de 15 mulheres em tempos diferentes como presidentes de federações estaduais. E aí eu chamo a atenção para a Cris, para dizer que aí, no Rio Grande do Sul, a presidenta, então presidenta da Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, a FERGS, a Elizabeth, era uma oradora de destaque, né? Então ela tem essa proeminência. O Evandro está lembrando aqui nos bastidores que também uma senhora chamada Joselma, ou Juscelma, de Minas Gerais, também tem um relativo destaque. Eu lembraria também aqui a Sandra Della Pola, né, do Norte e Nordeste brasileiro, que também é um vulto reconhecido na oratória espírita, né? Quero lembrar também, Alessandra, que atualmente a Federação Espírita Brasileira, que é uma referência para nós, muito embora nós não façamos parte desse movimento, desse mainstream espírita, ela possui 4 vice-presidências. Nós temos o presidente e 4 vice-presidentes. Dos 4, 2 são homens e 2 são mulheres. Anotei aqui o nome, inclusive, Marta Antunes de Oliveira e Maria de Lourdes Pereira. A Marta é muito conhecida por ser oradora e por ser escritora no Reformador, né? A Maria de Lourdes, francamente, eu nunca vi, né? Só vi nas reuniões do Conselho Federativo Nacional até 2 anos atrás, quando eu ainda participava, né? Então, só uma lembrança, um destaque que eu queria fazer. Nós vamos entrar agora de chofre na ideia do espiritismo originário. Eu vou pedir para o Evandro colocar o nosso banner rapidamente na tela, porque o banner está aí identificando a personagem principal do movimento espírita nascente, Amélie Gabrielle Boudet. Obrigado, Evandro, pode tirar. Então, a pergunta que eu vou fazer é exatamente sobre Amélie, né? A pergunta foi encaminhada pela nossa Célia Aldegalega, né, que é de Portugal, é do Movimento das Mulheres Espíritas também, e é do Conselho de Gestão e do Conselho Editorial da Revista Espírita Harmonia. Ela pergunta assim: a atualidade espírita, e isso a gente lê, os doutrinadores, os divulgadores, os dirigentes, os escritores, os jornalistas espíritas, romantizam Amélie Gabrielle Boudet, denominando-a como a companheira fiel de Rivail Kardec. A pergunta que eu faço a você, Alessandra, é essa: será que Amélie é apenas isso, a companheira fiel de Allan Kardec? O seu papel prático no espiritismo nascente, no espiritismo real, pode ser assim simplificado ou minimizado em função do machismo e da misoginia presente no espiritismo dos séculos XX e XXI? De forma nenhuma, Amélie Boudet foi somente a senhora Rivail, né? Depois Kardec. De forma alguma. Antes de Kardec, a Amélie já era educadora, né? Institutora de Belas Artes na França, né? Trabalhou na questão da educação laica, né? Então, antes de conhecer Rivail, ela já era Amélie Boudet. Então, dizem, né, que a Amélie tem um livro muito bacana do Calzone, né? Acho que é Calzone que a gente pronuncia, que traz um pouco, né, da história de Amélie. A Amélie foi responsável por todo o suporte, né? Não sei se suporte seria a palavra adequada, mas ela esteve presente desde o início, quando Kardec conheceu, né, o fenômeno das mesas girantes. Depois ela esteve presente nas pesquisas que Allan Kardec fez com as médiuns. Quando Allan Kardec fazia as viagens, a Amélie era que ficava na substituição lá na Sociedade Parisiense. A Amélie Boudet é escritora, né, escreveu algumas obras, era artista. Ela foi a responsável, junto com Berti Fropo, né, junto com Gabriel Delany, pelo legado, né, de Allan Kardec em toda aquela situação que ocorreu lá com Lemarie, né, após o desencarne de Kardec. Então, a Amélie, já uma senhora idosa, né, lutou com todas as suas forças para divulgar o espiritismo, Kardec encarnado e pós-desencarne, né? Então, assim, a Amélie não foi uma mulher que estava por trás de Kardec. Eu particularmente, acho que a Amélie, ela influenciou demais Kardec, né, na escrita das obras. Acho que muita coisa lá que Kardec tinha dúvida, a Amélie chegava lá e dizia: é isso,
como a gente faz também, né, Júlia e Cristina, como a gente faz também em alguns momentos de dúvidas, né, das pessoas que estão mais próximas, aí a mulher tem aquela, né, aquela sensibilidade, né, de dizer, não, vai por aqui, Rivail, é por esse caminho, Kardec. Então, a Amélie Boudet, ela foi uma mulher de vanguarda, né, para aquela época. Ela casou com Kardec já bem adiantada da idade lá para a época, 9 anos mais velha do que ele, enfim, toda uma situação que, para mim, a Amélie foi a companheira de Kardec, ela não foi a secretária, ela foi a companheira. Inclusive, nós fizemos um fórum, lá no nosso Fórum de Mulheres Espíritas, um fórum biográfico sobre a Amélie Boudet, que está lá no canal do YouTube do IFEP. Né? Então, para a gente, a Amélie Boudet é uma inspiração, como uma mulher presente em toda a construção do Espiritismo, desde a elaboração das obras fundamentais, passando pelo suporte a Kardec nas suas ausências, né, pelas viagens que ele fazia pela França, e na divulgação, inclusive na gestão do seu legado pós-desencarne. Essas colocações da Alessandra são fundamentais, porque há cerca de 8 anos, mais ou menos, nós estamos envolvidos diretamente. Quando eu falo nós falamos o Grupo Espiritismo com Kardec, nós estamos envolvidos na recuperação do legado de Allan Kardec, a partir da publicação da edição não adulterada da Gênese e também da recuperação da edição original do Céu e o Inferno. E todo esse processo, ele envolve exatamente esse contexto que a Alessandra acabou de frisar, de uma mulher de fibra, de uma mulher presente, de uma mulher participativa, de uma mulher que tinha funções muito específicas na então Sociedade de Estudos Espíritas, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a SPEE, e que, com o desencarne súbito, inesperado de Kardec, logo nos primeiros dias de reunião, após o luto, vamos dizer assim, a Amélie já estava sendo alijada dos processos decisórios da sociedade, primeiro por ser mulher, segundo por ser mulher idosa, terceiro por ter sido companheira também do ideário de Kardec, impedindo que as ideias de deturpação dos princípios espíritas fossem assinaladas, fossem concretizadas dentro do movimento. Isso levou, inclusive, à fundação de uma outra instituição, a Liga Espírita Parisiense, que acabou sendo a donatária, consignou todo o legado de Kardec para que esse movimento originário não se perdesse. Então, havia quem acha que tudo é desenvolvido segundo o planejamento da espiritualidade, não sabe que nesse meio aí, ou seja, entre o plano espiritual e a realidade física, existem os homens com as suas idiosincrasias, com as suas manias, com os seus interesses, né? E que, portanto, colocam de lado certas pessoas, ainda mais no século XIX, uma mulher, justamente por ela ser mulher. Então, a pergunta que eu faço para ti, Júlia, é o seguinte: se a Amélie tem esse papel importantíssimo a ser resgatado, a ser evidenciado por nós, como encarar ainda essa ideia de que Amélie era apenas o esteio de Kardec, Amélie era apenas a conselheira à voz pequena, ao pé do ouvido, e recuperar a ideia de que Amélie tem, sim, uma participação muito grande na própria organização do espiritismo nascente. Como fazer isso? Eu penso que nas oportunidades que nós tivermos de fala, de eventos, de palestras, em diversas situações, nós vamos precisar resgatar essa história dela, né, o papel que ela teve, quem ela foi antes de Kardec, né, que ela realmente era uma mulher que vinha de uma outra classe, inclusive social. Então, ela teve acesso à cultura, ao ensino, ela teve diploma, né, algo bem, bem diferente, distinto para a época,
e cabe a nós trazermos isso à tona todas as vezes que se falar de Amélie, porque, do contrário, vai se repetir apenas o papel do Kardec, que foi importantíssimo, né? E até quando você começou a fazer a pergunta, eu lembrei, né, daquela história de que a ideia de que tudo estava programado para Kardec ser quem foi e fazer a codificação e tal. E tem uma pergunta que ele faz, né? Se eu não tivesse disposto, se eu não fosse à frente, se eu não aceitasse isso, e aí? E aí teria outro. Né? Então, é um determinismo que as pessoas querem colocar as coisas como se só dependesse dele. E não, ele aceitou, mas se ele não aceitasse, alguém aceitaria, e o caminho seria um pouquinho ou muito diferente, mas o Espiritismo chegaria até nós. Mas de certeza que a Amélie contribuiu e muito, e foi assim, braço esquerdo e braço direito de Kardec em muitos momentos, e ela teve um papel muito relevante, e a gente precisa trazer isso N vezes, até que as pessoas que mal ouviram falar dela comecem a ouvir e comecem também a disseminar essas ideias. Pelo menos é assim que eu acredito que seja possível. Muito bem. E aí, Cris, a Alessandra fez um aporte muito interessante e muito peculiar para nós, principalmente eu e Júlia. Essa questão que você levantou, encarnou, posso dizer assim, em relação à vivência Amélie Rivail, é o que nós temos, por exemplo, aqui em casa, Alessandra. São muitos os momentos em que eu me aconselho com a Júlia, em que eu trago situações ou do meu trabalho, ou da minha vivência, ou da minha atuação universitária, ou mesmo no movimento espírita, e a gente dialoga, e várias vezes é ela que me dá aquela luz, aquele pitaco, aquela diferença interpretativa, claro, com toda a sensibilidade que vocês mulheres têm, com toda a tenacidade, com toda a clarividência mediúnica que vocês têm, mesmo as que não são médiums ostensivas, para encontrar caminhos, alternativas, soluções. Então, isso é um processo que acontece todos os dias aqui em casa, praticamente, né? Então, isso, por que deixar de lado, né, Cris? Isso em relação a Kardec. E aí eu vou lembrar do filme, né, o filme do Wagner de Moraes, Kardec, a história por trás do nome, onde, mesmo tendo se baseado, né, em uma biografia escrita por um homem sobre um homem, que no caso é o Marcel Souto Maior, o filme traz alguns elementos muito importantes da participação da Amélie no processo, não só de codificação da doutrina espírita, mas de organização do pensamento voltado à educação, né? Lembremos que Kardec, para sobreviver, precisou, junto com Amélie, transformar a sua casa numa escola para atender alunos que pudessem pagar, para que eles pudessem superar as agruras, as dificuldades do momento econômico da França. Então, Cris, essa condição de Amélie não ficando por trás de Kardec, para fazer um trocadilho com o nome do filme, mas sim ao lado, me parece ser representativa daquela frase atribuída a um filósofo que diz: não está por detrás do grande homem uma grande mulher, mas esta mulher está sempre posicionada ao lado, e ela é uma grande mulher e faz do homem ser também um grande homem. É isso? Colegas, eu tenho uma música, né, que diz assim, ó: dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu acredito que seja mais ou menos por aí. Nós, enquanto seres espirituais, nos completamos uns aos outros, independente de quem nós sejamos. Amélie e Kardec se uniram numa vida, ou em várias, não sei, para que eles pudessem fazer a construção da vida deles. E assim eu acredito que sejamos todos nós
quando nos unimos a pessoas para crescermos. Nós não podemos mais viver ao lado, ou melhor, atrás das pessoas. Nós temos que estar sempre ao lado, fazendo das pessoas algo melhor e nos fazendo melhores também. Quando tu dizes que tu te encontras com a tua esposa e com ela tu acerta um rumo para algum problema que tu tenhas ou alguma dificuldade que vocês tenham, isso mostra a capacidade que vocês têm de superação de problemas de vida. Porque é um problema estar com uma pessoa que não nos aceita como seres que nós somos. Ou seja, que não estão ao nosso lado nos dando a mão, as mãos, como disse o Drummond, né? Vamos todos juntos de mãos dadas. E é este o processo que nós precisamos entender. Nós não queremos fazer uma campanha para que os homens fiquem de lado, mas nós queremos fazer uma campanha para que as mulheres entendam o seu lugar no mundo e que estudem todo esse processo de exclusão e de preconceito, para que possam entender o que é uma luta feminista, o que é estar ao lado de alguém e com essa pessoa crescer. Amélie e Kardec, acredito, que deram uma lição muito grande para nós espíritas, que infelizmente, logo após o desencarne de Kardec, ele já começou a modificar essa estrutura, que também já era machista e que acirrou muito mais, e que traz hoje, espelhando a sociedade, se espelha, o centro espírita se espelha nessa sociedade extremamente misógina, e não é isso que nós queremos. Nós queremos um mundo de paz, um mundo de cooperação, né? Não de competição. E isso nós precisamos entender. Nós somos seres gregários e, portanto, nós precisamos das outras pessoas, que no momento estão homens ou estão mulheres, ou qualquer outra denominação que eu não tenho capacidade aqui de definir. Acho que é isso, meu amigo. Bacana. Bom, complementando a minha fala anterior, a Federação Espírita Brasileira foi fundada em 1884. Ela tem, então, 138 anos aqui em 2022. Alessandra, Júlia e Maria Cristina, até hoje, não houve uma mulher presidindo a Federação Espírita Brasileira. Falei há pouco de 2 vice-presidentes. Nós já tivemos no passado, durante 3 décadas, quase 4, Cecília Rocha, que foi quem introduziu o movimento de evangelização espírita infanto-juvenil no movimento espírita em 1979. Ela foi vice-presidente da federação por quase 40 anos. E agora nós temos 2 vice-presidentes. Então eu trago para vocês, começando pela Alessandra, a pergunta da nossa Kátia Pelli, que durante muito tempo foi colaboradora efetiva aqui do Conselho de Gestão do ECK. Ela pergunta assim: esse recorte que eu fiz, 138 anos sem ter uma mulher presidente da FEB, da Federação Espírita Brasileira, é uma prova de que existe intransigência à mulher nos centros espíritas, de maneira geral? Eu acho que a gente tem que... Eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, né, Marcelo? Pela questão mesmo do centro espírita ser, né, a reprodução da sociedade mesmo, machista, misógina, sexista, patriarcal, né? Então, de fato, nós temos muitas mulheres que são presidentes de federativas. Aqui no meu estado, é uma mulher que preside a Federação Espírita. Em Santa Catarina também. Pronto, e no Sul também, né, que você falou? Pronto. Então, no Rio Grande do Sul tivemos uma e agora Santa Catarina também tem. Pronto. Então, aí eu penso o seguinte: essas mulheres compõem o CFN, não é isso? Como representantes das suas federações estaduais.
Eu vou devolver a pergunta. As mulheres que estão representando seus estados via movimento federativo, né, que papel elas estão ocupando no CFN a ponto de não se colocarem como possíveis presidentas da FEB? Né? Qual é o espaço de diálogo que existe lá dentro? Eu não conheço, né, a estrutura. Eu sei que a CFN houve, no passado, algumas discussões, porque a CFN ela não é independente, não sei se Marcelo pode me corrigir depois, se ela é parte da FEB e ela deveria ser autônoma, já li algo sobre isso, né? Então, assim, se ela é parte da FEB, então ela vai seguir, né, o pensamento hegemônico da FEB. Mas aí eu volto para essas mulheres. Se elas têm uma representação grande como representantes de federativas, o que falta para essas mulheres, né, dialogarem lá dentro, se unirem, enfim, não sei, não é fazer uma revolução lá dentro da FEB nem do CFN, mas essa hegemonia masculina, né, ela não tem um pouco da aquiescência feminina também? Será que as mulheres que representam as federativas, elas não... Eu tenho que ter cuidado aqui nos termos que eu uso, mas assim, elas não impõem de alguma forma a sua opinião, elas não contestam, né? Elas não divergem, enfim, eu tenho um certo receio, viu, Marcelo? Porque eu falo alguns termos que de repente a live fica gravada, mas assim, são tuteladas, né, pelos homens. Que movimento essas mulheres estão fazendo para serem ouvidas, né? Para que os seus lugares no espiritismo sejam conhecidos? Acho que a Cristina que falou no início, ou foi no chat, que as mulheres elas amedrontam, né? E a disputa de poder, homem e mulher, a gente sabe que existe, né, uma realidade, e quando as mulheres elas têm um domínio do conhecimento, né, elas realmente metem medo, né? Então, não sei o que está acontecendo no ambiente do CFN, lá na FEB, que as mulheres não conseguem dialogar sobre a sua importância, né? Eu realmente tenho alguma dúvida. Eu, se estivesse lá, seria uma voz assim muito chata. Né? Como eu sou em vários ambientes masculinos, eu fui gestora durante muito tempo na Previdência Social, num ambiente muito masculino de gestão. Então, eu tive que falar muito alto, eu tive que, em dados momentos, dar um tapa na mesa para que fosse ouvida, porque, assim, era tipo, os homens falam primeiro, né? A mulher fala por último, como a mulher é minoria, ela é pouco ouvida, então a gente, de alguma forma, tem que ser um pouco dura em alguns momentos para se fazer ouvir, né? Então, essa experiência que eu trago, acho que eu levaria, se eu tivesse à frente de uma federativa, para me fazer ouvir no ambiente masculino da FEB e do CFN. O nosso Nelson, que está nos bastidores, está me pedindo para fazer uma breve incursão para explicar isso que a Alessandra pontuou e perguntou. As pessoas, em geral, Alessandra, acham que nós fazemos parte, enquanto movimento espírita brasileiro, de uma pirâmide onde a base são os centros espíritas, e dentro dos centros espíritas estão as mulheres e os homens espíritas. Depois vem as ligas ou uniões regionais, dependendo de como se chama, de estado para estado. Depois vem a federativa estadual, que são 26, mais a do Distrito Federal, 27. E essas 27 federações formam o ápice da pirâmide, que seria a diretoria da FEB. Isso na poesia é assim, mas na prática não é. Por quê? Porque a Federação Espírita Brasileira é um centro espírita, minha gente. Ela é formada por mais ou menos 60 pessoas hoje, que são sócios efetivos, que são essas pessoas que votam quando tem eleição para presidente da FEB. Não são os presidentes das federativas estaduais. Então não adianta, como durante algum tempo, acho que 3 ou 4 anos desses quase 20 que eu fiquei no Conselho Federativo Nacional, nós tínhamos mulheres majoritariamente. Pegava as 27 federativas, nós chegamos a ter 17 ou 18 mulheres presidentes de federações estaduais ou do Distrito Federal.
Então, se fosse por essa ótica, Alessandra, por essa democracia, por essa leitura, vamos imaginar que mulher vota em mulher, nem sempre vota, né? Também existe um machismo estrutural na mulher, tanto em eleições políticas, da política da nossa vida, da cidade, do Estado, da nação, quanto também dentro da estrutura do movimento espírita. Então, como não são elas que votam, não adianta elas serem maioria. Não adianta elas dizerem, ei, vamos acabar, né, Nelson, com esse clube do Bolinha chamado Federação. Não adianta, porque são só 60 pessoas num universo de, sei lá, 3 milhões, 5 milhões de espíritas que temos no Brasil, que votam efetivamente para escolher o presidente. Embora eu, particularmente, sabe, Alessandra, eu acho, é uma consideração muito particular minha, que Marta Moura deva ser presidente da FEB pela primeira vez, quem sabe nos próximos anos, quando terminar a gestão do Jorge Godinho Neri. Né? Mas é uma percepção, é um feeling meu, pode ser que não seja, pode ser que a FEB continue sendo majoritariamente um clube do Bolinha. Estou chamando a Júlia e a Maria Cristina para essa pergunta em relação à estrutura dos centros espíritas. Júlia, até que ponto esse pensamento machista está presente na mulher que, por exemplo, aceita... Nós, por exemplo, eu e você, fomos de uma instituição espírita que durante 15 anos foi presidida por uma mulher, e uma mulher de fibra, uma mulher de coragem, uma mulher já idosa, mas que mantinha uma das maiores instituições espíritas aqui da Grande Florianópolis, com afeto, com carinho, mas também com aquele rigor necessário em determinados momentos na administração. Então, eu te perguntaria, já que nós não temos condições de fazer, por enquanto, uma mulher presidente do movimento espírita oficial brasileiro, como é que nós vamos ter atitude para transformar o ambiente de um grupo, de uma instituição espírita, de um centro espírita, como um organismo que promove a equidade, ou seja, o direito efetivo de participação da mulher e do homem no mesmo patamar? Boa pergunta. E agora? Como? Encorajando as mulheres, eu penso, dando a elas a oportunidade de fala, de vez, de voz. Eventos como esse, como essa live, é um exemplo disso. Né? Nos nossos eventos, você sabe, nós não tínhamos motivo nenhum para tirar nenhuma mulher, inclusive boa parte dos nossos grupos era composto por mulheres que tinham vez e voz, e você até mencionou da presidente, e ela era uma presidente que, apesar da idade, veio para ousar, então ela fez coisas que outros presidentes não fizeram, e uma das mais marcantes para mim foi o apoio aos jovens. Então, enquanto os jovens eram colocados sempre de escanteio, baderneiros, mas, baderneiros agora manda silenciar, mas daqui a 5 anos, 10 anos, tem que estar assumindo alguma coisa. Então, existia, assim como ainda existe, uma contradição enorme nessa questão educacional, né? Então, primeiro corta a fala, depois quer que a pessoa seja palestrante, seja médium. Ela era o contrário, vamos dar vez para esses jovens, vamos permitir que eles falem, vamos dar acesso à tribuna para que eles façam palestras em dupla, né? E depois alguém complemente. Então, eram ações muito bacanas que ela fazia, estando sujeita a ser condenada por outras pessoas, pela sociedade, né? Tanto por homens quanto mulheres, e ela peitava tudo isso, e era muito bacana. Então, eu acredito que seja nesse ponto, né? Nós encorajando outras mulheres, trazendo mesmo para frente, mostrando que o espaço é para todas nós, todos nós, para que as mulheres realmente possam estar em alta no seu devido lugar, eu diria. Bacana. E aí, Cris, como fomentar, mas mais do que fomentar, como viabilizar essa participação mais efetiva e essa, vamos dizer assim, proeminência da mulher nesse contexto de um movimento onde, muitas das vezes, a própria mulher espírita é mais machista do que os homens espíritas? Que barbaridade essa pergunta. Pá!
é complicado. Colegas, eu penso assim, a gente trabalha com a educação, né? Eu trabalhei com a educação espírita, e no grupo no qual a gente atuava, existia um meio a meio entre meninos e meninas, guris e gurias. E de todos os que ficaram, foi uma menina, que ela começou a atuar na casa, que ela fazia os trabalhos de pesquisa com a gente, que ela começou a trabalhar nas feiras do livro, começou a fazer as exposições, né, as palestras públicas. Eu penso que é um trabalho bastante delicado, porque nós não conseguimos modificar aquelas pessoas que estão com um tempo muito grande, né, de vida, né? Mas a gente pode mudar as novas gerações. Eu venho de uma casa, o Lar de Joaquina, a SEC, que foi formado, foi constituído por, essencialmente, mulheres, tanto que o nome é Lar de Joaquina. E até poucos anos, 20 anos mais ou menos, ele era totalmente, sempre, a presidente era uma mulher, eram trabalhadoras, eram educadoras, que era uma escola, um orfanato que tinha ali. E depois as coisas começaram e a mulher começou a ter uma atuação em segundo plano. Mas acredito que nós vamos modificar plenamente através das novas gerações. Eu não consigo visualizar uma pessoa que tenha a idade, por exemplo, que eu tenho, e que modifique a ideia de que a mulher pode ser uma protagonista. Infelizmente, eu estou sendo bem reacionária nesse aspecto, mas eu ainda não vi essa modificação. Ou ela tem esse posicionamento de acreditar que a mulher pode, que a mulher é protagonista também, e que ela não pode reproduzir simplesmente a educação que ela teve, ou a gente investe nas novas gerações, né? Essa gurizada de 15, de 20 anos, que pode ter um outro papel, uma outra visão dentro da nossa filosofia, da nossa doutrina espírita. Acredito que seja mais ou menos isso. Aponta um caminho interessante que coloca cada uma de vocês, mulheres que estão aqui nessa live, as mulheres que estão nos assistindo ou vão depois assistir a gravação, como personagens principais desse cenário, né? Sobretudo aquelas que possam ser as que vão abrir caminhos para mulheres mais jovens assumirem esse protagonismo, que é o grande desafio da atualidade planetária e espírita. Nós estamos partindo para a parte final da nossa live. Eu vou fazer uma última pergunta. Na verdade, eu vou juntar duas perguntas. Uma pergunta que foi encaminhada para nós pelo Marco Milani, nosso colaborador também do ECK, e uma outra que foi feita pela Filomena Maria, que já foi também integrante do Conselho de Gestão do ECK, que falam mais ou menos da mesma estrutura. Nós temos, Alessandra, Maria Cristina e Júlia, uma programação de eventos espíritas bastante significativa, ano a ano, independente do lugar, da região, do país que você esteja sediado, né? Nós temos fóruns, congressos, grandes palestras, lançamentos de livros. Ontem mesmo a nossa querida Ana Laurindo, que esteve aqui presente nos comentários da live, lançou o seu livro de poesias, né? Muito importante, então, esses eventos para destacar o papel da construção que o espírita projeta e realiza dentro da sociedade. Mas, de qualquer maneira, dentro desse contexto todo, nós ainda percebemos uma presença quase que 60%, 70% por 30%, vamos colocar isso, 70% para 30%
de homens em relação às mulheres nos eventos espíritas. E há também, significativamente, Alessandra, uma certa preferência do público feminino em assistir palestras proferidas por homens. E aí nós temos um fenômeno bastante conhecido no movimento espírita, que é o da tietagem, né? Se tieta o grande médium, o grande palestrante, o grande conferencista, como ele fosse praticamente um semideus encarnado na Terra. Então, a pergunta que vale R$1 milhão é: como o Espiritismo pode nos auxiliar para vencer esse machismo que existe em todos nós, de encarnação para encarnação, e que está presente aí no mainstream espírita pela idolatria dos homens e mulheres, mas principalmente das mulheres, pelos grandes palestrantes e médiuns homens na atualidade? Bom, eu penso, né? Eu não gosto muito de eu acho. Eu penso que, em primeiro lugar, as mulheres têm que conhecer o legado das mulheres, né, espíritas durante toda a história, né, desde o nascedouro lá no século XIX, na sua implantação, e até hoje, né, no século XXI. Tem muito material, né, de mulheres espíritas e não espíritas que se debruçaram na academia, que estão escrevendo sobre mulheres, sobre o espiritismo e sua relação com as questões sociais, né? Então, assim, primeiro eu entendo que nós temos que fazer um letramento, né? Nós temos que ler e nós temos que conhecer, tá? A literatura espírita psicografada, ela predomina, né, pela mediunidade de 2 homens, e eu acredito que isso reforce, né, essa preferência feminina pelos palestrantes homens, porque, de fato, a predominância realmente masculina no espiritismo, ela é um fato, né? Então, nós precisamos incentivar as mulheres a escrever. A Ana Cláudia Laurindo diz muito isso, e eu venho, de alguma forma, acolhendo essa fala dela na tentativa de começar a pensar em escrever, né? Nós mulheres, precisamos escrever, nós temos capacidade para isso. Nós precisamos ter paridade de gênero nas decisões, nos ambientes espíritas. Não é simplesmente pelo fato de ser uma mulher, né, que quer dizer que essa mulher tenha pensamentos mais progressistas, que ela não seja conservadora. O fato de ser mulher só, né, não representa um avanço, né, que precisamos conhecer que pensamento essa mulher agasalha, né, que contribuições no campo mais progressista essa mulher pode trazer para o espiritismo, e para que outras mulheres tenham interesse, né, em ouvi-la, em lê-la. Nós precisamos também elaborar programações menos verticalizadas, né? Precisamos elaborar programações com a presença das mulheres. Não é construir para os homens construírem para as mulheres, mas com elas, né? Que elas possam dizer quais são as demandas, né, que elas desejam pautar nos ambientes espíritas. Se os homens elaboram as programações sem que as mulheres apontem as suas demandas, né, fica muito mais difícil. Eu, particularmente, me interesso muito quando uma mulher vai falar, eu quero ouvi-la, mas elas ainda são poucas. Então, que contribuição nós podemos dar, né? Que contribuição o Espiritismo precisa dar? Primeiro, a gente compreender que quando Kardec elaborou as obras, está bem claro lá que não existe, né, sexo, diferenciação. Você pode encarnar ora homem, ora mulher, e esse aprendizado, né, que você traz vai contribuir para o progresso tanto individual quanto do coletivo a partir das relações sociais. Então, o Espiritismo traz essa no seu arcabouço filosófico, esse princípio, né? Então, a mulher precisa compreender isso. No Espiritismo, não há essa diferenciação. A partir daí, buscar uma educação espírita que fortaleça o seu papel e o seu lugar. Eu vejo pouco interesse nos meios espíritas
por estudar, por ler, por dialogar, né? E tanto as temáticas espíritas quanto as temáticas que podem dialogar com o espiritismo. Então, não vejo... Tem uma pergunta aí no chat, inclusive, que diz que movimento as mulheres, pergunta, né, estão fazendo para transformar essas ideias. Então, não basta ser mulher, realmente, mas eu penso que o caminho é que essas mulheres se encontrem, tá certo? Que elas estejam juntas em algum espaço ou em vários espaços, que elas possam promover congressos espíritas de mulheres, seminários espíritas de mulheres, com temáticas voltadas para as mulheres, elaborado por elas. Não é fácil, não é uma construção simples e que isso vai acontecer de hoje para amanhã. Olha a nossa história, né? Olhando para trás. Olha quantas mulheres, como bem falou a Cristina, quantas mulheres são oradoras, e a Júlia também tocou nisso. Então, nós precisamos nos apropriar do conhecimento, nos apropriar dessa possibilidade que nós temos de fazer isso. Talvez, a partir daí, as mulheres tenham mais interesse em ouvir as mulheres. Então, acho que o caminho é por aí. Paridade de gênero nas decisões, elaborações menos verticalizadas, né, que tragam a presença da mulher nessa elaboração. Então, que tal, mulheres, nós nos unirmos para começar a elaborar seminários, congressos espíritas femininos e feministas, pautar as nossas demandas, um grande encontro nacional, trazendo mulheres de todos os estados. A gente precisa começar a pensar nisso. Acho que esse evento, como vários outros que já existem, né, coletivos de mulheres, inclusive mulheres de outros segmentos religiosos ou espiritualistas, enfim, precisamos dialogar entre nós. Penso que somente a gente se mostrando é que as mulheres possam ter interesse, né, como você diz aí na estatística, de ouvir mulheres. Talvez seja um caminho, né, mas a gente precisa construir, a gente não tem todas as respostas, precisamos construir. Muito bom, Alessandra. Quero apenas fazer um aporte, né, já que você falou das mulheres que escrevem. Aqui nessa live nós estamos diante de duas mulheres que escrevem, a Júlia e a Maria Cristina, têm participado conosco na confecção mês a mês da revista Espírita Eletrônica Harmonia, inclusive escrevendo artigos editoriais, mostrando a nossa preocupação com dar esse espaço, né? Espaço que elas mesmas conquistaram, não foi nenhuma doação, nenhum donativo, não foi nenhuma assim, não, pega aí e faz, porque a gente não é machista, então nós vamos entregar para vocês essa oportunidade. Não, espaços conquistados pela qualidade, pela possibilidade de trabalhar a ideia espírita também com o viés da sensibilidade feminina. Né? E como nós, você bem pontuou, somos espíritos, independente de estarmos na padronagem masculina ou feminina da atual encarnação, devemos entender o espiritismo também como uma proposta de espíritos. E aí, fazendo a equidade na participação e na assunção de papéis muito importantes, não por fraude, não por favor, mas por um reconhecimento da própria proeminência da filosofia espírita nos nossos trabalhos cotidianos. Então, Maria Cristina, como facilitar essa ideia de também dar destaque à mulher e evitar a tietagem? Porque se também a tietagem em relação ao homem palestrante, médium, é considerada por nós como um desserviço à doutrina espírita, não vamos querer que coloquemos mulheres no lugar onde os homens estão, e a Alessandra colocou aí bem a questão de termos dois homens médiuns responsáveis por praticamente toda a produção literária espírita do último século, de parte desse século. Não vamos querer tirar os homens, colocar as mulheres lá e adotarmos a mesma posição de tietagem, porque aí não vamos estar resolvendo muita coisa. Eu insisto, Marcelo, num processo educativo. Né? É preciso haver um despertar das pessoas em relação a o que nós estamos fazendo aqui. E quem são os protagonistas? Para que a gente entenda que os protagonistas somos todos nós. Né? Que nós não precisamos ter alguém... Eu costumo dizer que a gente tem um espírito de matilha
ainda, que nós precisamos de alguém que nos guie, né? E essa pessoa se torna para nós um Deus, né? E a partir das expressões dessa pessoa, nós vamos desenvolvendo as nossas. Eu acredito que nós temos que inverter isso, através de uma educação muito embasada na cooperação entre as pessoas. Nós precisamos aprender a construir juntos o processo, né? Construir juntos, por exemplo, o estudo da doutrina. O Kardec não diz que a gente deve estudar em grupo, que é mais fácil a gente aprender a filosofia espírita através dos grupos, através do debate, do bom debate. E eu acredito que nós vamos modificar esse status quo desse jeito, através da educação e da coragem que nós, mulheres, precisamos ter. Porque eu não acredito que não existam mulheres nesse mundo todo, neste país, nesse Rio Grande do Sul, em Santa Maria, que não possam levar à frente toda uma proposta de modificação de toda essa estrutura, de construção, como disse a Alessandra, eu acho que ela falou muito bem, de construção de debates, de fóruns, a partir daquilo que nós, mulheres, sentimos a necessidade. O que nós queremos dentro das exposições? Como é que nós vemos essa nossa necessidade de educação e de embasamento dentro do nosso trabalho? A Tânia Maier colocou ali que ela trabalha num centro em que a maioria são mulheres. E isso é maravilhoso. E nós precisamos de mais pessoas que estejam engajadas nesse processo de despertamento do espírito, para que nós assumamos a nossa posição dentro da nossa história. A gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. Bem disse uma grande filósofa da nossa história. Acho que é isso, Marcelo. Muito bem. Claro que vou chamar a Júlia também para responder essa pergunta associada à tietagem e associada à busca de uma alternativa em relação ao que nós temos hoje de maneira acentuada a partir de uma leitura ortodoxa do Espiritismo feita pelo movimento majoritário. Júlia, nós aqui representados, o IFEP, o ECK e tantos outros coletivos espíritas que têm interagido e colaborado conosco, eles têm um dificultador na atualidade. Não existe uma rede, né? Você que é administradora como eu, fala muito na ideia da rede. Nós temos que ter uma rede de relacionamentos, uma rede de convivência, uma rede de coparticipação, né? Isso eu sempre ouvi de você, antes mesmo de eu me tornar administrador depois de ti. Então, eu pergunto, o movimento majoritário tem essa rede bem estruturada, né? Parte de Brasília, da FEB, para qualquer estado, para qualquer cidade, pode ser a última cidade aqui de Santa Catarina, no extremo oeste, como Dionísio Cerqueira, a informação da FEB vem e chega lá. Consegue estar naquele centro espírita que está naquela cidade tão distante, assim como poderia chegar no Chuí, que é o ponto mais extremo no Rio Grande do Sul, né? O que falta, então, aos coletivos espíritas, às representações desse movimento não hegemônico, não ortodoxo, livre-pensador, progressista, para atacar esse problema do machismo e da proeminência da autoridade masculina e da tietagem que lhe é correspondente, para alcançarmos uma realidade diferente, aproveitando, inclusive, as falas da Alessandra e da Maria Cristina nesse sentido. Bem, elas falaram praticamente o que eu ia falar, né, nesse sentido. E eu não tenho muito mais a complementar que não seja exatamente as falas que elas trouxeram, no sentido de termos realmente um apoio, de buscarmos uma reeducação, uma educação
a questão de mudar as figuras, né, da própria reciclagem da dança das cadeiras, sai uns, entra outros, e aí a gente pode ter novas perspectivas, porque hoje a gente vê muitos centros espíritas, muitos presidentes, enfim, até você mencionou, né, a pessoa fica anos e anos naquele cargo, naquele mandato. Como é que vai haver renovação se as pessoas não se renovam, se elas querem ficar para semente? Então fica difícil realmente da gente ter uma outra estrutura, uma outra linha de pensamento e de conduta. Então eu acredito muito nessa questão da educação, da ressignificação do estudo, para que a questão da idolatria seja substituída pelo raciocínio, pelo estudo, pelas questões lógicas, porque onde há idolatria, o nosso lado racional ele é sequestrado, né? Então isso causa um problema para a gente em qualquer área. Então penso que seria mais ou menos nessa linha, só complementando o que as colegas disseram. Muito bem, muito bem. Nós estamos caminhando para a finalização dessa live. Obviamente, nós não conseguimos vencer todas as questões, nem as questões que programamos, nem muitas das que foram colocadas pelos participantes da nossa live, na forma do chat, do YouTube ou do Facebook. De qualquer maneira, Alessandra, já fica de antemão o convite para uma segunda edição dessa temática, em uma data futura, que vamos combinar para realizar aqui no ECK. E como eu fiz a pergunta à Júlia sobre a necessidade de nós estabelecermos uma rede de cooperação entre esses coletivos espíritas, quem sabe sejam vocês, as mulheres espíritas da atualidade, quem consigam fazer a costura entre os diferentes coletivos, entre os diferentes grupos não hegemônicos, não conservadores, não ortodoxos, para que a gente possa realizar, não com a mesma eficácia que o movimento federativo faz há 138 anos, que afinal de contas estamos com poucos anos de vigência. O ECK, por exemplo, vai para 6 anos. Né? Os outros coletivos que foram nominados aqui têm, quem sabe, no máximo, uma década de atuação. Né? Outros são muito jovens, como o próprio Movinesp, que foi fundado recentemente. Então fica aí a dica, fica aí o convite para que vocês, mulheres, assumam diante desses coletivos aí que estão representados esse papel de repente, conseguirmos unir em algum instrumento, em algum organismo plural, uma representação de cada um desses entes para termos alternativas, para termos esse plantio que você falou, essa educação que a Cristina comentou, e essa ideia de renovação que a Júlia acabou de ponderar na sua fala. Vamos, então, partir para o encerramento, deixando aí um espaço breve para as considerações finais, começando pela nossa convidada de hoje, Alessandra Buarque, ou Alessandra Araújo. Marcelo, Júlia, Cristina, todas as pessoas que estão no chat, todas as pessoas que estão no Facebook, nos canais do ECK e nos demais, agradecemos muito, de verdade, esse momento, né? Porque é um momento de construção, né? Eu penso que esse processo de escuta e de diálogo das mulheres, para as mulheres, com as mulheres, ele está só no início. A tecnologia, né, com a pandemia, ela favoreceu esse encontro. Né? A partir desse encontro, via tecnologia, não sei se é o network que a Júlia pensa, mas de alguma forma a gente já consegue ter essa rede, né, a partir desse contato via tecnologia. Nós precisamos ampliar. Né? Não sei se a gente vai conseguir realizar uma congregação dos coletivos, mas a gente consegue estabelecer esses contatos e realizar muita coisa. Uma vez eu ouvi uma sugestão, eu não sou da área de tecnologia, de se criar um site
onde cada coletivo pudesse alimentar as suas realizações, as suas propostas, né, e ficaria um lugar único, utilizando a tecnologia, mas que pudesse ser alimentado por cada coletivo. Não entendo bem, mas talvez, quem sabe, isso seja um caminho, não é? Via tecnologia, até porque nós estamos tão distantes que qualquer pensamento de encontro presencial não seria, nesse momento, possível. Mas eu quero agradecer demais ao ECK, assim, os embalos de sábado à noite do ECK, achei maravilhoso. A entrada do Marcelo de Zorro, eu achei assim fantástico, sabe? É uma coisa que quebra, né, qualquer nervoso que a gente que estreia vem, né? Então, assim, gente, foi muito bacana. Eu agradeço demais a vocês. Dizer que nós estamos com o nosso fórum de mulheres lá no IFEP, que é aberto, né, para quem desejar participar, que a gente possa realizar atividades, né, junto com vocês, com a ECK, com outros coletivos, e quem sabe a gente construir esse congresso nacional, esse seminário, né? Eu penso muito nessa possibilidade. Então, estudemos o Espiritismo, estudemos, como eu vi aí no chat, eu achei bastante interessante, as demandas também dos movimentos sociais, de mulheres negras, LGBTs, né, mulheres periféricas, enfim, dialogar com outros coletivos não espíritas, dialogar com outras áreas do conhecimento. Esse que eu penso que é o caminho, porque nós estamos apenas iniciando a construção desse processo. Então, um forte abraço a vocês e muito obrigada de verdade por aqui estar. Legal, Alessandra. Nós ficamos muito contentes de te receber pela primeira vez, né? A primeira vez a gente nunca esquece, então já fica desde já o convite para que você possa voltar em uma outra programação. O ECK sempre produz, ano a ano, o seu Fórum do Livre Pensar, então desde já fique convidada, sinta-se em casa para participar do nosso fórum, que terá lugar no início do ano que vem, provavelmente aí lá por março, abril, talvez maio, a gente vai estar realizando mais uma edição do Fórum do Livre Pensar, ainda envoltos em pandemia, em vai e volta, na modalidade virtual, não estamos ainda suficientemente seguros para retomar como foram os 2 fóruns iniciais do ECK, de forma presencial na cidade de São Paulo, que é mais equidistante de todos os pontos do país, para que a gente possa realizar um evento presencial. Mas já fica aí a promessa de realizarmos mais um fórum, ainda que virtual, no ano que vem. Foi um prazer muito grande te receber. Dá uma esperadinha lá na sala do chá, que nós já estaremos lá encerrando a nossa atividade. Muito obrigado. Maria Cristina Rivet, é a sua vez de ocupar a tribuna e falar em nome também das mulheres do ECK. O meu agradecimento, Marcelo, e a todo o ECK por esse debate, pelas considerações, por ter conhecido a Alessandra e tudo aquilo que ela nos oportunizou aprender. Agradeço a Ju também, que vem com um outro pensamento para debater com o nosso. E a todos aqueles que estão nos escutando, que nos escutarão, o nosso obrigada. E naquilo que tiverem para contribuir, será sempre muito bom a gente ouvir a opinião dos outros. Obrigada a esse sábado tão bacana, a esses debates e a todos nós. Um abraço. Essa interatividade também é uma característica do ECK, né? Os nossos materiais estão disponíveis no site comkardec.net, no canal do ECK no YouTube e no próprio Espiritismo com Kardec, no Facebook, nas 2 fanpages, da interação com você, recebendo críticas, sugestões construtivas para que nós possamos continuar aprimorando o nosso trabalho. Cris, muito obrigado. Espera um pouquinho lá na sala do chá que a gente já faz o encerramento. Júlia, a palavra é sua para o seu encerramento dessa nossa atividade, mais um embalo de sábado à noite do ECK. Pois bem, quero agradecer, então, a oportunidade. Acho muito bacana termos a possibilidade de falar para mulheres, com homens que apoiam mulheres, estarmos aqui
juntas em mais um debate assim que merece um destaque e que merece ser olhado com muito carinho, né? Que é a importância das mulheres no nosso meio espírita e não espírita. E quero agradecer também a oportunidade ao Marcelo e a visão que ele tem de sempre trazer temas como esse, porque apesar das sugestões de lives que volta e meia surgem e que ele anota e que ele traz no ar, essa live em especial é mais uma vez uma insistência dele. Então os homens também estão com as mulheres e eu me sinto honrada e grata por ter você como uma pessoa que está sempre contribuindo com a gente, com as mulheres, não apenas como esposa, mas como mulher. Quero te agradecer. Super beijo para todos vocês e um especial para o meu maridíssimo. É isso aí. Muito obrigado, Júlia, também pela tua presença. Aguarda um pouquinho lá que nós já vamos fazer o encerramento. Muito bem, gente. Mais uma live realizada. Quero aqui registrar que nós estivemos ao vivo pelos canais do ECK, no YouTube, no Facebook e também pela rede TV Espaço Espírita, nossa parceira. E que essa live será disponibilizada nos canais do YouTube do ECK e do Espiritismo Cast, nosso parceiro. E também estamos em todas as plataformas de áudio. Às vezes você quer ir para o trabalho, do trabalho para casa, no coletivo, no trem, no metrô ou no seu automóvel, escutando algo diferente, escutando informações a respeito da temática espírita adotada e aplicada à conjuntura atual do nosso planeta, da nossa vida. Pois bem, acesse em qualquer uma das plataformas de áudio o nosso canal Espiritismo Kardec. Estamos no Deezer, estamos no StreamYard, estamos em todas as outras plataformas que estão disponibilizadas atualmente, né? E por isso gostamos também da sua interação com esses canais. Vamos encerrar trazendo novamente uma informação contida na obra de Allan Kardec, especialmente na Revista Espírita de dezembro de 1865, quando, numa mensagem assinada por Baluzzi sobre o estado social da mulher, Kardec assim registra: mulher, é nela e por ela que deverão elaborar os graves problemas sociais do futuro. O que sois incapazes de fazer, bem o sabeis, o Espiritismo fará e dará à mulher essa fé robusta que levanta montanhas, que mostra o poder e o valor da mulher, tudo quanto Deus promete por sua doçura, sua inteligência e sua vontade poderosa. Compreendendo as leis magníficas desenvolvidas pelo Livro dos Espíritos, nenhuma dessas mulheres quererá entregar o seu corpo e a sua alma. Filha de Deus, ela amará em seus filhos a visita do Espírito Criador. Ela quererá saber para ensinar aos seus. Ela amará a sua terra e saberá a sua história, a fim de iniciar seus filhos nas grandes ideias progressistas. Elas serão mães e médicas, conselheiras e dirigentes. Numa palavra, serão mulheres segundo o Espiritismo. Isto é, o futuro, o progresso e a grandeza da pátria na mais larga expressão. Com essas palavras, nós queremos registrar o nosso agradecimento a você que ficou conosco em mais essa live, a você que comentou, que perguntou, que interagiu, e a você que depois vai ver essa live nas nossas plataformas de vídeo e áudio. Lembrando que nós ainda temos 2 lives esse ano, no mês de dezembro. As 2 irão tratar sobre a questão da sexualidade. Um tema que é colocado meio de lado, um tema que é colocado embaixo do tapete da instituição espírita onde você está, e que aqui no ECK você vê em tela cheia, justamente pela necessidade que todos nós temos de compreender todas as facetas do espírito encarnado. Fica então o nosso convite para daqui a 2 semanas encontrar você em mais um embalo de sábado à noite, com John Travolta e Olivia Newton-John, aqui no ECK. Um abraço, um beijo carinhoso, um excelente domingo.
Tchau!